procurando aquele filme bom para assistir no cinema que vai lidar com catástrofe, um terror social, reflexões bem interessantes e um sarcasmo para lidar com um tema que é bem peculiar e que você não vai se arrepender em ficar 2 horas no cinema e ter gastado seu dinheirinho. Vem que eu vou te contar um pouco mais sobre esse filme. Olá, seja bem-vindo no Alimentos Misa Sanati e venho aqui para falar sobre sobreviventes depois do terremoto. O nome, a tradução não ficou tão convidativo e ele não mostra a real essência desse filme, que é realmente a criação de uma utopia social depois de uma catástrofe, como o humano, né, como nós reagiríamos se simplesmente tudo acabasse e tu teria que sobreviver ali em um único lugar que sobrou, recriando a ordem, estabelecendo regras sociais de convivência no meio de um inverno extremo, sem comida, sem água e achando que qualquer um pode invadir o lugar que você está. É tenso pensar nisso e aqui este filme sul-coreano trabalha muito bem. Eu fiquei bem surpresa. Sinceramente, já vi vários e vários filmes de catástrofe, de terremoto, e eles tendem a ser não tão bons, tirando, né, ali o visual, como essa catástrofe que pode ser através de um tsunami, terremoto, né, um meteoro atingindo a Terra, eles acontecem. O que é legal nesse filme é como ele trabalha as relações humanas e como a gente, até o último segundo, tenta controlar o caos que nos domina, tenta manter a nossa humanidade, né? Não perder a nossa essência de realmente ajudar e cuidar os outros. E esse filme ele faz com perfeição tudo isso. Mas talvez você esteja se perguntando, será que um filme de catástrofe, por mais legal que seja a sua mensagem no final, né, que ele ultrapasse a barreira do óbvio, vale a pena ir no cinema nessa época do ano? Vale, vale muito. Por quê? Ele não vai mostrar o terremoto em si, né? Esses filmes de catástrofe, geralmente eles mostram o antes, o durante, né? O que tá acontecendo. Aqui é o depois. Como essas pessoas vão sobreviver depois de um terremoto que destruiu Seul. E a gente não tem a dimensão do que aconteceu no mundo, se esse terremoto foi global, se foi apenas na Coreia, se foi apenas naquela região. A gente está visualizando o que os personagens estão vivendo e nem eles sabem o que aconteceu. O terremoto destruiu a cidade de uma maneira em que só mortos ficaram, aqueles que sobreviveram, o máximo que eles conseguem, eles não veem, digamos, esperança, não tem resgate, não tem ninguém procurando, e a única coisa naquela região dos personagens que a gente está acompanhando foi um prédio. Um único prédio, um único, né, bloco ali de prédios que sobreviveu, mas que ficou em pé depois daquele terremoto. E aqueles donos, né, aqueles moradores daquele condomínio. E daí a gente vê a sobrevivência deste condomínio, digamos assim, daqueles moradores. O que que eles vão fazer? Como que eles vão se organizar? Como que eles vão conseguir comida e tudo para conseguir sobrevivendo o máximo de tempo possível, já que não se tem notícia do que aconteceu com o resto do país ou com o mundo, apenas aquela situação de desastre. E esse negócio da sobrevivência do mundo, digamos, pós-apocalíptico, é o que a gente vai acompanhar. A gente tem a narrativa pelo olhar, particularmente de uns 4 personagens, no qual a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, principalmente de um casal, o Min-soo e a sua esposa ali, a Mil, que a gente vai ver eles quase gerando um conflito
de pensamentos, ideologias e o que fazer para sobreviver, já que ela é uma enfermeira, então ela preza muito, pela vida, pelo bem-estar, por cuidar do outro. E o Missô, ele tá apenas querendo se proteger e proteger a mulher, e ele cria um ideal a partir do momento em que o terceiro personagem, que é o comissário, digamos assim, o que vira o grande líder daquela comunidade, daquele prédio, entra em ação. Uma esperança de que aquele homem, que fez algumas coisas boas no começo do filme, lá no prédio, esse morador, que ele é capaz de ajudar todos a sobreviver e a passar por esse momento difícil. Então, o Minso, ele tem esse olhar para o comissário, como que eles vão conseguir comida, o que que eles são capazes de conseguir comida. Então, um ato de sobrevivência, ele pode ser muito maligno, ele pode ser muito destrutivo para a alma de alguém. E o comissário, né, o Yong, ele também tem nuances de caráter que tu fica sempre duvidando quem é ele realmente, o que que ele é capaz de fazer, ele é bom, ele é mau. Essa coisa de ser bom e mal é também o que o filme trabalha, não existe apenas isso, não existe apenas esse lado. Todos ali têm uma história por trás das coisas que aconteceram e das suas ações. Olha, cada vez que eu tô aqui falando e pensando no filme, eu gosto mais dele. Não é apenas um filme de catástrofe, ele é um filme sobre humanidade, sobre quem somos em um momento de terror total, de saber que teus dias estão contados, que você pode morrer de fome, de frio, de sede. ah, mas isso vai corroer quem você é, o que você pensa, os seus valores, o cuidar do outro. Para finalizar esse vídeo, eu quero comentar sobre o sarcasmo que eu disse que esse filme tinha no início do vídeo, né? Ele é quase um humor muito ácido. É que tem umas partes que são realmente bem engraçadas quando eles tentam reconstruir uma sociedade ideal e utópica dentro daquele condomínio, dentro daquele prédio, junto com aqueles moradores, sabe? Parece que quase existe ali uma comunidade perfeita de colaboração, de fraternidade e no final das contas, o que está por trás desse bem viver, né? Deles terem tudo ali, tudo, mas deles sobreviverem ali e se ajudarem, se amarem como, né, irmãos que estão vivendo naquele condomínio, naquele prédio. Tem muita coisa errada por trás daquilo. Então, realmente existe essa utopia de que algumas regras e alguns movimentos vão transformar e vai transformar aquele prédio numa ilha paradisíaca perfeita para eles sobreviverem no meio do fim do mundo, no meio do caos, e é muito uma bolha, e eu acho que ele brinca muito bem com isso, como a gente se coloca em bolhas de felicidade, de conforto, de bem-estar, para não olhar o que está acontecendo na volta, né? Então ele usa disso em um momento gracioso, que são quase como fotos ali dos moradores em várias ações, como na parte de cuidado com o outro, né? Na enfermaria, digamos assim, eles estocando a comida, eles lá no mural de regras, e sabe, tudo destruído, e eles ali felizes. Olha, é espetacular, é um filme muito bom, realmente. Mesmo que você não goste de filmes de catástrofe, né, que acham muito pesado, esse filme, um detalhe, ele é bem pesado. Na parte final, ele tem, né, mostra corpos, um sangue, alguma violência. Então, cuide se você for sensível para isso. Mas mesmo assim, ele subverte o próprio gênero de catástrofe quando tá falando exatamente de vida. Vai lá, assista Sobreviventes depois do terremoto. Parece que não chama tanta atenção, parece clichêzão, mas não. Ele sai totalmente do que você está esperando. O filme tem 2 horas e, se possível, se você achar, assista na língua original, né, legendado, porque a gente sente muito ali as nuances dos personagens a partir da atuação daqueles atores. Mas, é claro, se não tiver aí, se não tiver disponível, eu sei que às vezes é bem difícil, a versão dublada é que prioriza. De qualquer maneira, é um filme que você
Não vai se arrepender. Depois que assistir, ou se você já assistiu, me conte o que você achou. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando aí no cinema.